Regina, boa tarde, tudo bem, amiga querida? Boa tarde, graças a Deus, tudo bem. E você, Solange? Tudo bem, graças a Deus. Essa semana eu estava olhando as coisas antigas do programa, eu vi o nosso Café das Amigas lá. Dá sempre saudade, né, Nossa, Solange? era muito bom, né? Muito bom. Era um momento, assim, muito interessante. E descontraído, né? E descontraído. A gente conversava sobre vários assuntos, tal. Cada vez a gente abordava um tema, você desembolsava lá aquele tema, não é verdade? Que a pessoa trazia. Era muito bom. Quem sabe um dia, né? Talvez você poderia até sugerir, uma vez por exemplo, mês, suas né? telespectadoras, se elas têm vontade de saber mais sobre algum tema, né, da área, né? Se eu tiver conhecimento, a gente pode estar gravando assim, né? Assim atende a expectativa deles também, né? Claro que tem. Hoje nós vamos falar de uma palavra nomofobia, é isso? Gente, você imagina, você sabe o que é nomofobia? Até eu me enrolo até para falar, né? O que seria isso, Regina? Então, a nomofobia, ela é o vício pelo celular. A pessoa que não consegue deixar o celular, né? Então, nomofobia, ela vem da palavra no mobile, né? Sem celular. É uma palavra que surgiu na Inglaterra para falar acerca das pessoas que ficavam extremamente ansiosas e preocupadas quando estavam sem o celular. Inclusive, né, nós fizemos até questão de falar sobre esse assunto que está atingindo muitas pessoas, que teve uma matéria, né, que um filho acabou, queria que você contasse, isso acabou com a vida do pai, né? No final do mês passado, né, no dia 19 de março, teve um adolescente de 13 anos na Paraíba, na cidade de Patos, que ele assassinou a mãe de 47 anos, o irmão de 7 anos e chegou a atirar também no pai de 57 anos, um policial aposentado, porque ele foi proibido de usar o celular. Gente, ele jogava, né, online, fazia parte, né, desses jogos online, e como estava tirando nota baixa na escola, tudo, o pai reteve, né, o celular dele, que é uma coisa que a gente faz mesmo, né? E ao reter o celular dele, ele ficou irado com essa situação de não poder mais conversar com os amigos pelo WhatsApp, não poder mais jogar, tal. E ele encontrou, né, acho que ele sabia onde estava a arma do pai, né, que era policial aposentado. Ele pegou a arma, ele atirou primeiro na mãe, que estava dormindo, ele atirou na mãe, né? Aí nisso o irmão, vendo a situação, foi, né, acabou discutindo com ele e tal. Nesse momento o pai chegou, ele atirou no pai também, né? E aí o irmão, quando viu o pai jogado no chão, se atirou em cima dele e tal, ele pegou e deu um tiro nas costas do irmão, também de 7 anos de idade. Então, assim, a ideia dele era exterminar a família inteira, né? Só que o pai, ele não morreu assim na hora, né? Eu não sei qual é o estado de saúde dele hoje, mas ele foi hospitalizado em estado grave na ocasião, né? E vem dessa foto da família, é uma família normal, né? Sim, né? Sim, uma família normal. Eu acho assim, o que a gente tem que atentar é o dano que o uso excessivo do celular pode causar a uma família normal. E aí, Regina, como, né, quem está nos assistindo, como que os pais podem estar, né, observando como seria a reação de um filho que está indo para esse caminho? Então, na verdade, esse daí é um problema que não atinge só criança, né, Solange? Sim, sim. Porque não, mas começando hoje, falando, né? Hoje a gente vê que até os adultos estão desse jeito, né? Sim. Então, assim, as características, né, os sinais mais evidentes, né, é que, assim, a pessoa ela acaba assumindo um comportamento semelhante àquele que ela apresenta num vício, né? Então, o vício de um entorpecente, ele causa, né, na pessoa quase que a mesma situação que causa o vício do celular. Então, se a pessoa esquece o celular, por exemplo, ela fica completamente
quase que apavorada. Ela não consegue, ela não pode ficar sem o celular. A hora que ela vê que a bateria do celular está terminando, ela também entra em pânico. A pessoa anda em todo lugar que ela vai, ela leva o carregador do celular porque ela tem medo de ficar sem carga no celular, né? Se não tem sinal de Wi-Fi onde ela vai, ou ela está sem os dados móveis, ela entra em desespero. É uma coisa assim que a pessoa ela deixa de sair de casa, se for o caso, para ficar com o celular, do que se ela ir em algum lugar onde ela não possa levar ou não tenha, né, um acesso à internet. Agora, assim, as pessoas, porque nós sabemos que hoje tem pessoas que trabalham com o celular. Sim. Por exemplo, eu, né? Eu queria que você colocasse para a gente discernir onde também a gente está errando. Eu trabalho com comunicação, né? Hoje nós vemos as blogueiras aí que estão ganhando muito através de celular. Quando que eu começo a perceber que não é só o meu trabalho, quando a gente só usa para o trabalho, não sei se deu para... Entendi. Não, realmente tem várias pessoas que, como trabalham com celular, elas passam horas no celular, né? Porque, assim, para uma criança a gente poderia avaliar o tanto de horas que ela fica no celular, sim, né? Já depois eu quero até falar de criança. Para o trabalho já fica mais difícil ver isso, mas o que você pode observar é a questão da sintomatologia que está presente no uso do celular. Então, por exemplo, quando você começa a apresentar uma ansiedade muito grande, né? Então se você está no momento que você está sem o celular, você não se sente bem, você fica intranquila, você fica ansiosa, você tem aquela tendência de ficar olhando a cada minuto várias vezes o celular para ver se tem alguma mensagem, para ver se alguém te respondeu, né? Um WhatsApp, um e-mail e tal. Então, assim, essa ansiedade, essa coisa, né, de você ficar o tempo todo ligada no aparelho, né, você está mais ligada no aparelho do que na vida real, naquilo que está se passando à sua volta. Então isso já é um sinal de que realmente, né, você precisa dar uma maneirada, porque senão você vem a desenvolver as patologias mesmo relacionadas ao vício. Então você tem taquicardia, você tem sudorese, você tem, né, aquela sensação de falta de ar que acompanha o quadro ansioso, né? Então é isso daí. Então, na realidade, né, as pessoas que trabalham mais com o celular, ela devia ter momentos, agora eu vou fazer isso, né? Não ficar, não sei se tem a ver com o que eu estou falando, não ficar 24 horas grudada no celular. A pessoa vai dormir e dorme com o celular ligado, né? Aí acendeu a luzinha azul, ela vai lá pegar o celular para ver quem foi que mandou mensagem, tal, né? Acorda de madrugada, olha no celular, né? Acorda de manhã, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Então, assim, existem indicativos que mostram que a pessoa está, assim, quase que dependente do aparelho celular, né? E você, como psicóloga, quais seriam as consequências de uma pessoa que está assim? Olha, eu diria assim, a pessoa está trocando, em muito sentido, ela está trocando o real pelo virtual. Isso é uma situação complicada. Você vê o reflexo disso daí na sociedade. As pessoas, elas estão mais centradas em si mesmas, elas estão mais ensimesmadas, né? Elas estão mais em casa. A pandemia, eu acho que proporcionou muito isso, né? Então as pessoas ficam mais fechadas em casa e tal, e com isso houve o desenvolvimento de uma série de patologias, né? As pessoas estão mais depressivas, as pessoas estão mais angustiadas, as pessoas estão mais ansiosas. Então isso daí não é por acaso, é esse fechamento dentro de si, né? Essa falta de interação social, isso daí deixa a pessoa mais, assim, mais entristecida, mais ensimesmada. É aquela pessoa que vive mais dentro dos seus próprios pensamentos, né? E como no geral as ideias que estão sendo disseminadas, tal, são mais assim
assustadoras, né? Então assim, olha, você pode ficar doente, você pode morrer, olha, tá tendo uma guerra não sei aonde. Então assim, é mais notícia ruim do que notícia boa que a gente escuta, né? E a pessoa que ela não tem uma interação social, ela tende a ficar, né, repensando aquelas coisas que ela vê com maior frequência, né? Então, tudo isso daí está contribuindo para o adoecimento da população. E falando sobre criança, hoje nós observamos que o bebê, né, já de bebê, eu vejo isso até em restaurante, para os pais almoçarem, põe o bebê na cadeirinha, né, de papa e põe até um celular, leva até um apoio para o celular para a criança ficar assistindo. E nisso? Então, eu acho assim, essa questão de você colocar o celular já para um bebê, o que você está fazendo? Você está estimulando ele, né, o cérebro dele. Então, assim, ele tende a querer as coisas de imediato, porque existe uma velocidade no mundo virtual que por vezes não existe no mundo real. Mas a pessoa, ela acostuma com a velocidade que acontece no mundo virtual e ela quer essa velocidade no mundo real. Então, normalmente, essas crianças, elas querem ser atendidas de imediato. Elas têm uma baixa tolerância à frustração, né? Elas querem ser atendidas e querem ser atendidas na hora. Se você não pode, elas começam a desenvolver assim a ira, né? Elas ficam revoltadas em relação às coisas em que elas não estão sendo atendidas de imediato. E nem sempre você consegue atender uma criança de imediato. Também junto com isso, elas passam a ficar mais acomodadas. Existe um comodismo, por quê? Porque está tudo pronto ali no virtual, mas no real, muitas vezes, ela tem que ir pegar um brinquedo, ela tem que pensar, né, numa brincadeira, tal coisa. E no celular não? No celular, isso é apresentado para ela, né, através desses estímulos visuais. As crianças, hoje em dia, elas estão muito mais hiperativas do que era antes. Agora, eu não estou falando da hiperatividade enquanto transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Estou falando em relação ao excesso de atividade. Essa hiperatividade que envolve o excesso, né? Por quê? Porque o cérebro dela é muito estimulado, né? Então ela tende a ficar uma criança irrequieta, ela tende a ficar uma criança que se cansa mais fácil da atividade que ela está fazendo, porque ela enjoa, né? É uma coisa que ela tem que pensar, ela tem que... Então ela prefere o tudo pronto, né? Quem que não é assim? E na realidade com isso, né? Às vezes não, os pais não fazem isso por maldade, mas eles estão prejudicando, porque a gente não para brincar com os filhos, não senta para brincar. Sim. O que a gente faz? A gente dá um brinquedo para ele ficar assistindo. Exatamente. Na verdade, os pais eles estão se eximindo de educar os filhos também, né? Então, assim, só que é a tal história, a criança, de uma forma ou outra, ela vai ser educada. Se não for pelos pais, ela vai ser educada pelo mundo. Porque o que o celular traz para dentro de uma residência é o mundo, né? E o mundo traz aquilo que ele quer. Você vê que os valores hoje em dia que estão sendo passados para as crianças, eles estão sendo extremamente gravosos no sentido de passar uma consciência moral e ética distorcida. Hoje as pessoas têm uma consciência moral e ética distorcida, né? Por conta de que do que elas recebem de informação. Então, se os pais eles querem ter o controle acerca daquilo que os filhos pensam, acerca de determinados assuntos, eles devem assumir essa postura educativa e não delegar isso daí para um celular, que vai trazer a cultura dominante. Regina, e como, né, nós sabemos que nós estamos vivendo nesse mundo, quando a gente percebe, ficou no celular outro dia, eu queria até dar um testemunho aqui outro dia nós fomos para um Termas, né, e eu, como sempre, estou sempre atrasada, né, no que eu entrei no carro, tava meu irmão, meus filhos e tal, eu falei, nossa, esqueci meu celular. Aí o Matheus falou, quer voltar a buscar? Eu falei, não vou voltar a buscar, né? E eu partilho para você, foi muito bom, entendeu? Porque aí eu acabei passando o dia todo sem o celular, porque na realidade a gente acaba levando, você vai para um passeio,
você leva o celular porque, não, eu vou tirar foto. Só que você não fica só na foto. Exatamente. Né? Você entra no mundo, né? Você falou uma coisa interessante, porque hoje o que acontece? Eles agregam no aparelho celular várias funções. Então, no celular você tira foto, você tem uma calculadora e você faz contas através do celular, você tem lá o seu banco, então você consulta saldo bancário através do celular, você tem lá os seus e-mails, você consulta e-mail através do celular. Você assiste um filme no seu celular. Sim, você assiste um filme no celular, você tem uma agenda dentro do celular. Uma agenda. Então, tudo isso daí força a pessoa, leva a pessoa a ter o celular em mãos o tempo todo. Com mais frequência. O tempo todo, né? Então, assim, é difícil você se libertar disso daí. É difícil. Mas você vê, você experimentou um momento de, assim, alívio por estar sem o celular. Sim, porque você pôde descansar sua mente. E era assim. Porque a mente cansa muito. Cansa. E na hora de tirar uma foto, quem estava com o celular, eu falava, tira a foto para mim. Sim. Entendeu? E deu tudo normal. Que porque era o que acontecia antes com quem tinha a câmera na mão. Né? Então sempre alguém tinha uma câmera na mão e tirava uma fotografia. E com isso fez com que eu não entrasse no meu Instagram, né? No meu WhatsApp. Então eu passei um dia assim, totalmente diferente. Mas a princípio não foi porque eu quis, porque eu esqueci. Mas sim, esse esquecimento meu, eu também tive a atitude de falar, não, eu não vou voltar a buscar. Sim. Hoje eu vou fazer meu dia de lazer. Você conseguiu fazer isso porque você não é viciada, você não tem a nomofobia. Se você tivesse a nomofobia, você jamais conseguiria fazer isso. Né? A pessoa que tem nomofobia, ela não consegue ficar sem o celular. Ela voltaria certamente para buscar o celular. Né? Então você vê que o simples fato da gente exercitar, ficar um tempo sem o celular já é muito bom para as pessoas que estão passando por essa situação, porque elas têm que se treinar. Veja, antigamente não tinha celular, né? Antigamente, se você queria, você mandava uma correspondência, às vezes levava semanas para chegar uma resposta para você. Agora... E você sabia esperar aquela resposta. Hoje, se você manda uma mensagem de WhatsApp, a pessoa demora, às vezes, 5 minutos para te responder, você já fica numa situação, né? Imagina o que era esperar semanas, chegar uma carta. O pessoal de hoje em dia, eles não têm ideia do que era isso para nós, né? Então, eu vejo assim, a pessoa precisa aprender a lidar, né, com a situação de ficar sem o celular. Às vezes, talvez seja necessário a pessoa sair de uma rede social. Né? Desinstalar o Facebook do celular, desinstalar o TikTok do isso celular, que eu queria, né, que você falasse antes de terminar. Quais seriam as dicas aí para quem já está numa situação dessa, um adulto? Então, seria isso que eu estou te falando, sabe? Criar situações propositalmente em que ela fique sem o celular, seja deixando realmente o celular num local, né, que ela vai deixar lá por um tempo e não vai mexer realmente nesse celular. Quando ela for dormir, não colocar o celular do lado, colocar o celular bem longe, porque assim, né, fica mais difícil ela ter acesso ao celular. De repente, desinstalar algumas redes sociais do celular, seja o Facebook, o Instagram, seja o TikTok, que hoje o pessoal acessa muito, né? Então, para que fique mais difícil ela conseguir ter o acesso a essas redes sociais, tal, e com isso ela vai se sentindo um pouco desestimulada, né? Porque senão realmente fica complicado. E você vê, você experimentou uma sensação de alívio, porque cansa muito você ficar o tempo inteiro vendo se alguém te mandou mensagem, se não te mandou mensagem, eu tenho que postar isso, eu tenho que postar aquilo, quando na realidade muitas vezes as pessoas, elas nem veem. Tem muita gente que nem vê, né? Eu assisti outro dia um vídeo de um rapaz falando que ele ficou uma semana sem postar nenhum vídeo e não teve absolutamente ninguém que perguntou para ele, viu, aconteceu alguma coisa com você e tal. Quer dizer,
Ele era um cara que postava vídeo todos os dias. Ele ficou uma semana sem postar e ninguém perguntou se ele estava bem, se ele não estava. Então, na verdade, essa situação aí de interação nas redes sociais, ela é uma coisa muito ilusória. A pessoa pensa, né, porque ela tem lá não sei quantos likes e tal, que ela está sendo apreciada pelas pessoas, quando na realidade isso é tão automático que se ela ficar uma semana sem aparecer, ninguém nem nota a ausência dela. Então isso é triste. Aí ele no fim ele falou assim, gente, cheguei à conclusão que eu não tenho amigos. Né? Então, quer dizer, isso fez mal para ele. Tem colegas, foi uma constatação que fez mal para ele, né? Mas é uma realidade que nós estamos vivendo. E né? para quem trabalha com celular? Para quem trabalha com celular, eu vejo o seguinte, tem que ter o momento de deixar o celular do lado. Né? Tem que ter o momento. Eu sugeriria que essa pessoa, ela ampliasse o círculo de amizades presenciais e não virtuais, né? Então você quer conversar com seu amigo, em vez de você mandar mensagem pelo WhatsApp, vai lá na casa dele, faz uma visita, bate um papo com ele frente a frente e tal, procura interagir com as pessoas, né? Para você sair um pouco dessa coisa do celular, porque senão realmente fica um acúmulo de celular na vida da pessoa que trabalha com ele. Né? Ele precisa trabalhar, a mesma coisa que a pessoa trabalha através do computador, precisa daquilo, né? Mas precisa sair um pouco fora também, porque senão a pessoa ela vai se dessocializando cada vez mais. E para terminar, os pais em relação aos filhos? Então, eu diria o seguinte, que já desde pequeno tem que começar a disciplinar essa questão. Porque se não for disciplinado já desde pequeno, você corre o risco de perder o controle da situação. Porque hoje em dia o que mais se tem são crianças que são influenciadas e mal influenciadas por causa do que elas veem nas redes sociais, nos jogos, nos filmes, né? Então você precisa saber o que o seu filho está vendo, você precisa saber o que está influenciando o comportamento do seu filho, né? E medir isso daí, dosar isso daí. Mas isso tem que ser feito já com a criança desde que ela é pequena, para não correr o risco, inclusive, de acontecer o que aconteceu com esse menino de 13 anos, que provavelmente sempre teve um uso irrestrito do celular e quando ele recebeu um não, ele não foi capaz de lidar com isso. É uma situação terrível, é um extremo, né? Mas aconteceu. É uma coisa real e é um risco real que todos os pais estão enfrentando hoje em dia. Regina, antes de terminar, tá atendendo o consultório? Conta pra gente suas redes sociais, porque eu vejo que sempre você tá postando, né, umas dicas aí. Fala pra gente. Sim. Assim, eu continuo com o meu trabalho no consultório. O meu consultório fica na Rua São Luís, 619, né? E sempre com hora marcada, né? E sim, eu participo da rede social, mas que nem eu te falei, dosadamente, eu também. Sim, assim, você deixa umas dicas lá, né? Eu gravo alguns vídeos, né? De vez em quando eu gravo alguns vídeos que eu posto orientando acerca de assuntos que eu acho assim que às vezes surge, que as pessoas perguntam também, né? Então eu tenho o canal tanto no YouTube quanto, né, no Facebook, no TikTok. Eu tenho também, eu faço parte dessas mídias sociais. E como que nós vamos se achar lá, Regina? Psicóloga Maria Regina. Psicóloga Maria Regina. Psicóloga Maria Regina. Então, assim, eu participo, porque você tem que participar. Você não pode também ficar alienado do mundo, né? Mas você tem que dosar, porque senão você mesmo fica muito cansado, né? É um tempo que você investe ali. E eu diria o seguinte, Solange, hoje o que você tem de mais precioso é o seu tempo. O tempo é precioso, então você tem que ver aonde você vai colocar o seu tempo, onde você vai investir o seu tempo, porque ele é muito precioso, né? E vou deixar o número do telefone também, pode ser? Então o telefone, né, para quem quer entrar em contato comigo é o 99-760-9988. Você entra em contato, você agenda a sua consulta
e a gente pode estar conversando pessoalmente. Muito obrigado, Maria Regina, que Deus continue te abençoando, né? E sempre que você tiver oportunidade, venha trazer, né, uma informação aqui aos nossos telespectadores, que eu falo que isso é muito importante, tá bom? Sim, tá ótimo. Fica a dica. Eu agradeço. E se o pessoal, né, que assiste o programa quiser, às vezes, mandar alguma pergunta, alguma dúvida, né? E eu acho que isso daí ajuda também. E você pode mandar, porque o nosso programa Convívio, né? Também hoje nós sabemos que está todo dia às 13h30 pela Central da Notícia, às 14 horas pela TVC, canal 13 da NET, e nós estamos com uma novidade. Agora a TVC está ao vivo no site, então às 14 horas, se você estiver em qualquer lugar do mundo, você vai estar nos assistindo, tá bom? Fica a dica aí para você.